Você falou que se tornou um pregador, avivalista, né? Do reteté. Mas havia uma busca, né? Para os milagres. Até você fala aí das campanhas de milagre nas igrejas, que você ficava pensando, É. mas cadê? Comenta isso, que houve essa sede, né? Essa sede veio de repente em você, ou foi despertado por alguma coisa, ou só apareceu essa sede de querer ver os milagres? Eu tive experiências com o sobrenatural desde cedo. Na verdade, na minha casa, antes de nós sermos cristãos, a gente teve problemas em relação à feitiçaria. Fizeram macumba para meus pais se separar. Meu irmão usava drogas. Pela graça de Deus, eu nunca me envolvi com nada de errado dessas coisas. Fazia coisa errada de criança, assim, né? Bagunça, mas se envolver com certas coisas, eu nunca me envolvi. Mesmo estando ao redor das pessoas, andando com as pessoas, mas eu nunca me contaminei com essas coisas. Já experimentei cigarro, já experimentei bebida alcoólica, mas coisas assim que nunca entrou no meu coração, nunca desejei, nunca isso. Então, o sobrenatural dentro de casa acontecia, né? Meu irmão manifestava espíritos nele, se cortava com giletes. A minha mãe via, inclusive minha mãe, antes mesmo de meu irmão cair no mundo das drogas, a minha mãe ela teve duas visões dormindo, ela deitada e um ser apareceu para ela e ela fechou, ela acordou, ela viu na frente dela e ela fechou o olho porque ela ficou com medo, mas mesmo com o olho fechado ela via na frente dela. E aquele ser falava para ela que ela devia orar pelo meu irmão. E ela, na inocência, acendeu velas, né? Enfim, não tinha conhecimento das coisas, mas já era um aviso de Deus que ele ia passar por muitas coisas e viver uma vida muito longe de Deus, né? E isso aconteceu. Ele foi preso no Carandiru, lembra do Carandiru, né? Não tem Lembro. mais, né? Eu visitei meu irmão no Carandiru. Então, a gente viu esse sobrenatural acontecer dentro de casa. E quando eu fui para a igreja, tinha muita manifestação de demônios, né? A gente via muito essa área de libertação acontecer. E eu ficava impactado com a área de libertação. Então, eu comecei a ter experiências no sobrenatural desde cedo, né? Eu lembro que uma vez, é até importante eu contar isso daqui, essa área do sobrenatural, já desde cedo, lembro uma vez que eu acordei cedo de manhã e o Senhor falou para mim, esteja de jejum. Eu senti o Senhor falando e eu ignorei, disse, não, mas por que eu vou jejuar? Geralmente a gente jejua com um propósito. Eu não tenho propósito para jejuar. Mas o Senhor me disse, esteja de jejum. E aquilo foi muito impactante, muito forte dentro de mim. Então eu resolvi ficar de jejum. E aí, quando eu fui fazer a visita de para um amigo, convidar ele para ir para a igreja, eu entrei num quarto. Quando eu entrei naquele quarto, tinha uma mulher amarrada numa cama. Então, ali o Senhor começou a despertar. E o Senhor disse para mim: você deve orar e expulsar o demônio dela. Primeira vez que eu tive contato com o demônio sozinho. Eu quase corri, fugi. Né? Mas o Senhor me deu graça naquele dia. Então, era um despertamento. Né? Então, essa área de libertação começou a acontecer muitas vezes no meu ministério, na minha vida. Né? Dessa vez aconteceu e muitas outras vezes. Então, a gente tinha esse contato com o sobrenatural. Eu tive uma visão certa feita, estava orando eu e um rapaz em casa, que era o irmão da igreja, e eu tive uma visão de Satanás. Eu vi ele claramente na minha frente. Eu vi ele na minha frente, não era um sonho, enfim, um pensamento. Era uma visão Uma de olhos visão abertos mesmo. aberta. Uma visão aberta. Eu vi ele claramente na minha frente. E eu fiquei assustado, eu quase caí para trás. O rapaz estava comigo, me acalmou, me deu água para beber. Eu não conseguia voltar a orar de novo, porque eu fiquei tremendo. E deu uma semana depois, esse rapaz estava comigo e ficou louco. Um espírito de loucura entrou nele. Então, esse sobrenatural, ele já me acompanhava desde o começo. Então, eu comecei a ser apaixonado por essas coisas. Às vezes eu era tentado, começava a ser tentado e eu começava a orar. E aí o Senhor me mostrava uma pombagira, eu vi em visão aberta uma pombagira. Então, eu começava a ver as coisas e comecei a ver que isso ajudava muito a nossa vida espiritual, sobrenatural, nos edificava muito. Talvez seja esse o motivo com que eu permaneci de pé por meio de muitas lutas, tribulações, amigos que caíram, irmãos pregadores que andavam comigo caíram e eu fiquei de pé, porque eu sempre fui de buscar o sobrenatural. Eu sempre quis viver o sobrenatural. E só que eu sempre desejei, ansiei conhecer mais. Aí eu comecei a acompanhar pregadores. Mas aí nessas campanhas que você aí, culto de milagre, campanha de milagre, via milagre? Não.
Era Não vinha milagres. campanha de milagre sem milagre. Campanha de milagres sem milagres, né? O que acontece é o seguinte, é, na época, eu lembro que eu comecei a acompanhar muitos pregadores de milagres, né? Eu não via milagres na igreja onde eu congregava. Milagres assim, como a gente vê nos dias de hoje. Às vezes acontecia algum fato, alguma coisa, né? De alguma cura, mas era coisa assim que acontecia muito raro. Era muito raro acontecer. Era muito de vez em quando. E eu era apaixonado por ministérios de pregadores de cura, por exemplo, Davi Miranda. Davi Miranda, ele era considerado o maior pregador de cura divina da América Latina, e eu sempre estava lá nas concentrações dele, eu Você ia. chegou a pegar ele Sim, vivo? sim, E eu de ia lá? nas concentrações dele Fui ali uma no vez só. Brás, né? E eu cheguei a ver 11 cadeiras de roda levantar em uma conferência dele. E ele só dobrava o joelho, ficava atrás de um púlpito, levantava, você só via a mão levantar dele, e quando ele orava, começavam as manifestações sobrenatural. Então eu era apaixonado por aquilo. Eu me perguntava muito por que eu não vejo isso acontecer Na minha na minha igreja, ou no Nossa, meu ministério. Por que eu não vejo isso acontecer? Comecei a ler livros, né? O livro de T.L. Osborne, lá do Curar Enfermos, Expulsar muito Demônios, bom esse livro. né? Que ele ficou lá 3 dias trancado num quarto e ele dizia: Senhor, passou, Finney passou, fulano passou, Cicrano passou, Paulo passou, e agora? E Deus disse: agora é a sua vez. E eu perguntava: e a minha, Senhor? E eu perguntava: e a minha? Então eu tinha como base orar e jejuar. Então era muita oração em jejum. E eu ficava cheio de feridas na boca, né? Da Por afta, né? afta, porque a imunidade caía, que eu passava dias de jejum, às vezes 15 dias jejuando, Só na água. só na água, às vezes 3 dias sem nada, já fiquei 3 dias sem nada, absoluto, É o total. buscando dons, mas eu não recebia dons. E essa busca demorou muito? Demorou muitos anos, né? Quantos anos? Olha, eu acredito que deve ter demorado quase 20 anos buscando. Ó, aqui tá uma chave que ele vai falar, que nós conversamos. Eu acho que é o problema de muitas pessoas, que às vezes tá buscando anos, jejuando, ó, ele jejuava, orava. Às vezes eu falo assim, porque a pessoa não busca, mas tem gente que tá jejuando, orando, tá subindo um monte e não tá recebendo. E vai ter um segredo aqui que ele vai falar. Porque o que destravou para os milagres começar a acontecer no ministério dele, que acontece milagres hoje, né? No ministério. Exato. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.